Olá, seja muito bem-vinda a essa aula sobre vida de oração. Eu tô muito feliz que você está aqui comigo assistindo essa aula e quero aproveitar para agradecer, a sua presença nas minhas redes sociais, a sua confiança em mim, no meu trabalho, em tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho falado. Eu recebo todos os dias muitas mensagens, de mulheres solteiras, casadas, novas ou mais velhas, e eu sinto que eu vou criando com cada um de vocês laços, de amizade mesmo. E eu fico muito feliz com isso, e me sinto muito honrada de ter recebido de Deus essa missão de estar falando com mulheres que querem fazer a vontade de Deus, que querem crescer, amadurecer e ser aquela mulher que Deus sonhou, uma mulher segundo o coração de Deus. E a gente conversa no Instagram sobre muitas coisas relacionadas à vida da mulher, Vocês sabem que eu sempre falo sobre a questão dos contraceptivos, o quanto isso deturpa, a natureza feminina e os seus relacionamentos. E aí a gente vai falando de vários assuntos correlatos, como a questão da vida matrimonial, namoro, casamento, filhos, tudo o que está envolvido na vida da mulher, Mas, de que adianta a gente falar sobre isso, dar conselhos, receber e tentar seguir conselhos, ou ler muitos livros, se a gente não buscar um relacionamento íntimo com Deus, Eu percebo muito essa demanda, E primeiramente, é claro, por uma questão assim de experiência pessoal, Eu vejo em mim, na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida familiar, o quanto que a vida de oração, ela é essencial, É o alimento da nossa alma. Assim como a gente se alimenta todos os dias, a gente toma um café da manhã, a gente almoça, a gente quer comer coisas boas e saudáveis para nutrir o nosso corpo, da mesma forma, a vida espiritual é o alimento da nossa alma, E a vida espiritual, ela envolve a nossa vida de oração, E a busca pelos sacramentos, a confissão, a Eucaristia, que é realmente é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, Ele que se dá a nós todos os dias na Santa Missa, na Eucaristia, e que são fontes de graças, É o que faz parte desse alimento para nossa alma, que nos dá as graças de que precisamos para fazermos a vontade de Deus, E para cumprirmos bem nossa missão aqui nessa terra, nossa vocação, Aquilo para o qual Deus nos chama, Aquilo que Deus nos deu como missão mesmo. E Santo Afonso, ele fala que sem a oração é impossível. Veja, ele não diz que é difícil, não. Ele diz que é impossível resistir às tentações e obedecer aos mandamentos, E nós podemos até acrescentar mais coisas, Crescermos em virtudes, melhorarmos como pessoa, amadurecermos, E sermos pessoas boas e úteis e que realmente estão a serviço, ajudando a família e a sociedade, Como vamos fazer isso sem vida espiritual? Bom, Santo Afonso diz, é impossível. Então, nós temos a natureza decaída, somos humanos, temos a natureza decaída. Nós vamos cair, precisamos de força para levantar, Esse cair e levantar faz parte da vida do cristão, A gente cai, cede, tentação, pecados, pede perdão, confessa, levanta, E retoma com mais força para não mais pecar, e assim a gente vai seguindo, E a oração, ela nos ajuda, Ela nos ajuda a enxergarmos os problemas, os nossos defeitos, a recebermos de Deus as graças, a recebermos os dons do Espírito Santo, O entendimento de todas as coisas, Os dons para tomarmos boas decisões de maneira correta, E aí eu falo com vocês, com mulheres, Você pode ser que você seja casada ou solteira, ou tenha filhos, ou não tenha filhos ainda, ou tenha muitos filhos, ou tenha um ou dois, Nós vamos conversar sobre vida de oração e a partir disso,
cada uma de vocês vai considerar a sua própria realidade de vida, né? E nós sabemos que nós, mulheres, estando em casa, cuidando da família, ou ainda trabalhando fora e tendo a nossa casa e a nossa família para cuidar, né? Duplas jornadas aí, né? Nós somos muito atarefadas, né? A gente tem bastante coisa para fazer, as crianças, né? A educação dos filhos, tudo isso demanda muito da gente, né? Então nós temos que ser administradoras da casa, nós temos que ser nutricionistas para, né, fazer uma boa alimentação para nossa família. A gente tem que ter noção, né, de organização, limpeza da casa. A gente tem que ter noção de cuidados pessoais aí, né? Poderia dizer de enfermagem, né? Medicina, para cuidar das crianças que precisam de né? Que estão, sei lá, gripadas com alguma coisa, né? Algum problema. Então, nós temos muitos afazeres. E um dos pontos da vida cristã é a gente cumprir bem o nosso dever, né? E, de fato, Santa Teresa diz que nós podemos encontrar Deus nos nossos afazeres, né? Deus está entre as panelas, entre as batatas, entre os nossos trabalhos inerentes à vida familiar, né? De fato. Deus está ali e a gente tem que aprender a conversar com Deus no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, e oferecer a Deus todos os nossos trabalhos, tudo que fazemos ao longo daquele dia, né? Assumir essa postura de que estamos fazendo tudo para a glória dele, né? Cada louça lavada, enfim, tudo, né? Só que isso não significa que a gente não deva tirar um tempo para rezar exclusivamente, para estar com Deus exclusivamente. Eu posso rezar o terço enquanto eu lavo a louça? Claro que pode, mas isso não significa que a gente não deva tirar um tempo para fazer somente isso. E é isso que eu quero falar aqui nessa aula com vocês, né? Sobre como a gente pode fazer isso, como organizar o meu tempo, que práticas espirituais, que tipo de oração, como é que eu faço isso, né? Às vezes acontece da gente trabalhar tanto durante o dia inteiro, né? E esquece de rezar, esquece de agradecer, esquece de oferecer, esquece. E aí lá no final do dia, antes de dormir, já deitada na cama, lembra de rezar, aí reza daquele jeito bem sonolento, às vezes até pega no sono, né? E aí a gente pensa, poxa, se o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, será que é certo eu deixar Deus por último no meu dia? Será que é certo eu fazer todas as outras coisas e deixar de ter um tempo para Ele, né? Lá no final do dia, quando eu já tô muito cansada e aí eu já nem consigo rezar direito, será que essa oração vai me proporcionar os frutos e as graças que eu preciso para cumprir meus deveres e cumprir minha vocação? Então, faz parte da nossa vida, desse primeiro mandamento, a gente organizar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dia a dia, né? De forma que a gente consiga oferecer a Deus um tempo exclusivo. A gente, quando namora, quer ver o namorado. Eu quero ter um tempo para ver o meu namorado, eu quero estar com ele. Depois de casado, às vezes tem os filhos, nossa, eu quero ter um tempo só com meu marido, quero sair com meu marido, a gente quer estar com as pessoas que a gente ama. E com Deus é a mesma coisa. É ainda mais, é mais importante, porque nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. É claro que nós, mães, donas de casa, não vamos passar o dia inteiro rezando, não, mas a gente pode, né, organizar o nosso dia de forma a ter este tempo com Deus. E a partir dali nós vamos colher muitos frutos, nós vamos receber as graças que precisamos para cumprir bem os afazeres do dia, né, se a gente de fato fizer isso, né, por amor a Deus. E aí, nesse sentido, né, da nossa importância, nós, mães, esposas, né, ou para quem ainda não tem filhos, ou até mesmo para quem está solteira, mas que pensa, né, que aspira, né, um casamento, uma família católica, a gente pensa assim, qual que é o nosso papel dentro da nossa casa e dentro da nossa família, né? O Papa Pio XII, nesse livro aqui, Casamento e Família, ele tem um capítulo que ele fala que a mulher é o sol do lar.
Nossa, o sol é uma coisa que ilumina o mundo inteiro, né? E a mulher é esse sol. E ele vai discorrendo a respeito disso, né? Nesse livro, né? Que a esposa é a mãe, a esposa e mãe é o sol da família. Um sol com muita generosidade, com muita devoção, com constante prontidão a iluminar aquela casa, a iluminar aquelas pessoas, com muita delicadeza, né? E cuidando para alegrar, para aquecer a vida do marido e dos filhos, né? Sempre com essa visão do que é, né, a vida familiar. É uma vida onde nós estamos a serviço do outro, né? Onde nós queremos fazer o outro feliz. E doar mesmo a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos para que os membros da minha família sejam felizes, se sintam bem, né? E a mulher, ela tem em sua natureza esse dom acolhedor, né? É o colo que aquece, é o abraço que aquece. Então nós temos esse dom, esse talento dado por Deus, que está na nossa natureza, né? De aquecer, de ser esse sol, né? O Pio XII continua ainda falando, né? Que a esposa é o sol da família porque ela clareia tudo, né? E ela observa tudo o que acontece, né? Por causa dessa claridade, dessa luz que ela deve irradiar, né? E assim ela consegue observar as necessidades, acalmar os tumultos, né? Orientar tudo o que precisa ser orientado, cuidar das pessoas, acolher o marido depois que ele já passou por uma jornada pesada de trabalho o dia inteiro, né? Receber o marido em casa para dar a ele aquele carinho, aquele afeto, aquele descanso, né? E aí a gente vai pensando assim, bom, que lindo, né? Mas na prática a gente consegue ser esse sol, né? E ele aborda isso também, né? O que acontece com a família que por um acaso está privada desse sol, né? Que essa mulher, ao invés de ser um sol acolhedor, ela tá sempre escurecendo o clima da casa, né? Ela tá pesando, fazendo pesar a vida conjugal, fazendo pesar o seu relacionamento com os filhos, faz correções ásperas, né? Ela não consegue trazer para sua própria casa um clima alegre, um clima tranquilo, né? Por quê? Porque o seu humor está pesado, é como se o sol tivesse escondido por muitas nuvens negras, assim, né? Prestes a começar uma tempestade, né? Dentro de casa. E aí, Pio XII questiona aqui nesse capítulo, né? Onde estão a generosa delicadeza e o carinho dessa mulher, que deve ser o sol da casa, né? Quando ela, em vez de criar com simplicidade natural e prudente uma atmosfera de agradável serenidade no lar, assume uma atitude inquieta, nervosa e exigente, né? E aí ele até faz um comentário, né? Quem se espantará, então, se ver que o homem, não encontrando no lar esse afeto, esse carinho, esse acolhimento que deveria o atrair, acabe se afastando, né, da mulher e até dos próprios filhos, né, justamente por causa desse clima, né, desse clima tão pesado. E aí a gente pensa assim, bom, eu quero ser esse sol, né, isso faz parte do meu chamado, da minha vocação de mulher, né? E então eu quero ser esse sol, mas para que eu seja esse sol, então eu preciso de vida de oração e de sacramentos. Porque nós temos uma natureza muito decaída, todos nós temos más inclinações. Edith Stein fala muito dessa questão das más inclinações na mulher. Como a mulher tem essa natureza materna, ela até cita um princípio tomista de anima forma corporis, ou seja, o que está inscrito na alma da mulher é o que é expresso no seu corpo, ou seja, se o meu corpo é dessa forma, né, capaz de gerar vida, então a minha alma também é assim. Nós temos uma natureza
materna no nosso ser como um todo e não somente no nosso útero, no nosso sistema reprodutor. Só que essa natureza materna, ela acaba sendo desvirtuada pelo pecado original. Então, o que deveria acolher acaba sendo expresso de uma maneira pesada, de uma maneira exigente. Esse dom maternal, ou seja, de cuidar das pessoas, acaba sendo deturpado de forma a controlar demais a vida das pessoas, entende? Então, esse dom natural, ele acaba sendo deturpado. Então, Edith Stein fala que todas essas más inclinações muito específicas da mulher, por conta da sua natureza feminina decaída, essas más inclinações, elas são trabalhadas e amenizadas, até que sejam superadas, né? Elas são amenizadas com vida de oração e busca por sacramentos, né? E claro, ela também explica a importância de um trabalho bem feito, né? Então, ou seja, é muito claro, é muito nítido que precisamos de vida de oração. E um outro ponto muito importante sobre essa questão é o que fala Fulton Sheen nesse livro aqui, Três para Casar. Vocês já devem ter visto, eu já falei muitas vezes sobre isso no Instagram, sobre a importância da oração feita para o nosso marido. E ele cita a carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala assim: marido que não tenha fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Muitas de vocês, eu recebo muitas mensagens, né, de mulheres que me relatam que o marido não é convertido, que o marido não tem fé, que o marido não vai à igreja. Muita gente, a gente percebe, né, muitas pessoas se convertendo. Então, às vezes o casal casou, quando casaram nenhum dos dois tinha fé, nenhum dos dois era convertido. Aí às vezes acontece da mulher se converter, começar a ir mais na igreja, começar a rezar mais, e às vezes o marido não acompanha. E isso acontece muito. E toda conversão é graça de Deus. Então, nesse sentido, precisamos rezar pelos nossos maridos, né? Então, especialmente ainda em casos como esse, em que o marido ainda não tem a fé forte, a fé sólida, né? Não participa, acha que não precisa. Então, às vezes as mulheres se questionam: como é que eu posso ajudar meu marido? Às vezes ficar falando que precisa ir à igreja não vai ajudar em nada, vai ao contrário, vai repelir. Por quê? Porque o homem vai receber aquela sugestão como uma cobrança. E isso, ao invés de aproximá-lo de Deus, vai afastá-lo ainda mais, porque vai soar como algo muito chato para ele. Essa cobrança de alguém que fica dizendo para ele que ele precisa fazer aquilo. Então, e ainda uma outra questão, às vezes a gente acha que a gente vai resolver tudo pelas nossas próprias mãos, com os meios humanos, e a gente negligencia o poder da oração, a gente negligencia que existe uma dimensão espiritual que é muito mais poderosa. Então, às vezes a gente fala assim: reza pelo seu marido. Ah, mas que chato, não tem nenhum outro conselho mais prático para me dar? Sim, poderia dar, mas a oração é o conselho mais poderoso que eu poderia dar, né? Que nós poderíamos dar. Tanto é que os santos falam isso, os santos sugerem isso, e o próprio São Paulo escreveu isso na carta aos Coríntios. O marido que não tem fé é santificado pela fé da esposa, pelo proceder da esposa. E o Fulton Sheen continua que esse é um dos textos mais esquecidos sobre esse assunto de casamento, mas é um dos textos mais importantes. E a explicação de Fulton Sheen é sensacional. Ele fala: essa ordem espiritual, ela pode ser comparada à ordem física. Por exemplo, se o marido está doente, a mulher vai lá cuidar da saúde do seu marido, né? Vai dar um remédio, vai fazer uma sopa bem forte, vai cuidar da saúde do seu marido. Na ordem espiritual, o mesmo pode ser feito. Aquele que tem fé e amor de Deus vai assumir os encargos do incrédulo, né? Ele até cita embriaguez, infidelidade,
e tantos outros problemas gravíssimos ou problemas mais leves, mais simples, mas ainda assim, essa realidade, isso é uma realidade. Essa dimensão espiritual, ela é uma realidade. E ele explica o que uma transfusão de sangue faz para o corpo de uma pessoa doente, a reparação pelos pecados do outro faz para o seu espírito, né? Oferecimento de mortificações, sacrifícios e orações por aquela pessoa incrédula, por aquele marido que não tem fé. Isso tudo faz efeito naquela alma, na alma dele, né? De fato, que essa pessoa pode, inclusive, se salvar, né? Por causa do proceder dos sacrifícios e das orações da sua esposa. E o Fulton Sheen explica que essa possibilidade de transferência de santificação de um cônjuge com fé para um cônjuge que não tem fé, ela é possível por quê? Porque, pelo sacramento do matrimônio, os dois se tornam uma só carne. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Como a pele de outras partes do corpo pode ser enxertada no rosto, em outra parte, né, do corpo, assim o mérito pode ser aplicado de cônjuge para cônjuge. Mais um motivo aí para a gente compreender a importância de rezarmos pelos nossos maridos, para que se convertam, para que nunca se afastem dos caminhos de Deus, para que cresçam na fé, nas virtudes, nos valores cristãos, para que frutifiquem seus trabalhos e seus talentos, né? Para quem não é casado, é importante saber disso, né? Quando for casar. E para que a gente compreenda essa dimensão espiritual, que ela existe na nossa vida e ela é mais forte do que qualquer outra questão de ordem prática que poderíamos sugerir ou aconselhar, né? Inclusive, os aconselhamentos de ordem prática, eles também estão submetidos à nossa vida espiritual. Quando, por exemplo, a gente reza pedindo a Deus sabedoria para tomar uma boa decisão, quando a gente reza pedindo a Deus ajuda para orientar bem alguém, para ter uma conversa importante, né, para sugerir algo para alguém. Nesse sentido, todas as nossas atitudes, elas devem estar submetidas a essa ordem, a esta dimensão espiritual, né, na nossa vida. Porque quando nos abrimos à graça de Deus, ela vem, ela penetra, ela vem em nosso auxílio, né, e nos ajuda a vivermos bem a nossa vida, a cumprirmos bem nossos deveres e a vivermos bem a nossa vocação, certo? Então, até aqui a gente falou sobre a importância da oração para a vida da mulher, chamada ao matrimônio, solteira ou casada, que já tenha filhos, a importância de termos uma vida espiritual aliada à busca pelos sacramentos, confissão e comunhão. É importante buscarmos com frequência a confissão, porque na confissão a gente recebe as graças, a gente não recebe só o perdão de Deus, o que já é grandioso, mas a gente também recebe as graças necessárias para não cair mais naquele pecado, para ter as forças para resistir às tentações e obedecer aos mandamentos de Deus e a fazer a vontade de Deus. Então, a importância da confissão, então, buscarmos a confissão com mais frequência. E também a Eucaristia. Claro, em estado de graça, buscar a Eucaristia em estado de graça, né, sem estar cometendo pecados mortais. De preferência, além dos domingos, quem puder ir à missa mais vezes por semana. Quanto mais puder ter contato com Jesus Eucarístico, melhor vai ser a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. E é uma maneira de amarmos mais a Deus e de recebermos dele também as graças necessárias, né? Porque a Eucaristia é a fonte de todas as graças. É ele mesmo ali presente. Mas e aí vocês me perguntam, né? Tá, tudo bem, tudo é muito lindo, mas como é que eu faço isso? Não consigo me organizar, não consigo ter um tempo para rezar, como é que eu vou fazer? E aí, tem um livro que eu gosto muito, que eu já falei muito dele para vocês, inclusive tenho até um curso baseado nesse livro,
que é o livro Regra de Vida para Mães. Ele se direciona às mães, porque obviamente as mães são muito atarefadas, elas têm lá uma série de demandas, né, com as crianças, só que ele serve para qualquer pessoa católica que queira organizar a sua vida. E a gente precisa de organização. Não adianta dizer, eu quero ter uma vida de oração, se você não arruma nem o seu quarto. Não adianta, não vai dar certo. A ordem, ela é interna e externa. E uma ajuda a outra. Se eu começo arrumando o meu quarto, essa ordem exterior, ela já me ajuda a criar e fortalecer em mim uma ordem interior também. Então, a ordem interna e externa, elas vão caminhando juntas, elas são necessárias. E se externamente não existe ordem, então isso já é um indício de que internamente também não tem ordem, também tá tudo muito bagunçado. Então a gente precisa arrumar tudo das duas formas. Por isso que é importante a gente ter também essa rotina de oração, porque é uma ordem externa, se a gente for pensar, né? Vou montar aqui um cronograma, vou ver certinho quais horários do dia eu vou rezar, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, isso é uma ordem exterior, que vai nos ajudar. Nossa, que legal! Então, amanhã, 6 da manhã, eu vou começar a fazer minha oração da manhã. Que legal! Então, já vou me esforçar, já tenho uma motivação para manter aquele cronograma, para seguir aquele cronograma. E, da mesma forma, com todo o resto, né? A gente também não pode pensar só em organizar a vida de oração e deixar o resto tudo bagunçado. Então, não adianta. Então, essa oração, ela não vai ser tão boa assim, ela não vai ser tão produtiva assim. Por quê? Porque tem outros deveres que eu preciso cumprir, como, por exemplo, arrumar meu quarto, que eu não tô cumprindo. Então, é tudo. A gente precisa trabalhar em todas as esferas da nossa vida, tá? E aí, sobre a vida espiritual na prática. Vou falar com vocês um pouco sobre o que ela fala aqui. Nós mulheres, como eu já falei, nós temos muitas ocupações, a gente tem muitos afazeres. Tanto quem não trabalha fora, quem está só em casa, tem uma série de funções, né, a exercer dentro de uma casa para administrar, organizar tudo, cuidar da educação dos filhos, cuidar do marido, tudo, é bastante coisa, né? E quem trabalha fora também tem, nossa, é uma jornada extra, né? Porque você tá fora e ainda você tem que chegar e também ter todos esses afazeres domésticos. E a autora, né, desse livro, ela fala, nossa, como é que eu vou pensar aqui em ter uma vida de oração enquanto o bebê tá com a fralda cheia de cocô, o cachorro tá latindo, o interfone tá tocando. Como é que eu faço? Parece tão difícil. Mas assim, o caminho com Deus, ele é individual. Cada uma de nós tem a sua experiência, cada uma de nós tem uma maneira pela qual Deus vai agir na nossa vida, né? Ou que Deus vai pedir de nós que façamos, que nos esforcemos para ter com Ele esse relacionamento. E muitas vezes isso vai acontecendo de uma maneira lenta, de uma maneira, né, até difícil de aceitar, né, daquela angústia, nossa, eu quero ter um relacionamento melhor com Deus e isso vai demorando a acontecer, eu não vou conseguindo. Só que existem coisas que a gente pode fazer para aprofundar esse nosso relacionamento com Deus. E é isso que ela explica aqui. E ela começa sugerindo o seguinte: devemos planejar aquilo que é essencial. E nesse momento nós vamos entrar então na parte prática dessa aula. Então quem puder pausar o vídeo, pegar papel e caneta e começar a fazer as anotações para pensar sobre essas questões, tá? E quais são essas questões? Sobre o planejamento do básico, para começar uma vida de oração. A primeira pergunta é a seguinte: que tipos de práticas de oração eu poderia fazer? Por exemplo, eu posso rezar o terço todo dia? Eu posso rezar o Ângelus todo dia ao meio-dia? Eu posso rezar todo dia à noite antes de dormir? Fazer algumas orações, fazer um exame de consciência?
De manhã cedo, antes de ir trabalhar, será que eu consigo acordar meia hora ou uma hora mais cedo do que o habitual para fazer uma leitura espiritual? Então é isso que você precisa pensar e anotar nessa primeira pergunta. E em seguida, o que precisa ser analisado? Se existem limitações, se existem circunstâncias especiais. As minhas crianças vão estar comigo? Eu vou estar sozinha? Eu vou conseguir fazer silêncio? Tem alguém que pode ficar com as crianças enquanto eu tiver o meu momento de oração? Essas questões todas precisam ser pensadas também, né? Será que o meu marido pode olhar as crianças? Será que se eu tenho crianças mais velhas, será que os mais velhos podem olhar os mais novos para eu ter esse momento de oração? Então, tem algum momento do meu dia que as crianças estão dormindo que eu posso usar esse tempo para fazer um momento de oração? Tudo isso precisa ser analisado. E aí você vai agora analisar o seu dia, a sua rotina de trabalho, seja fora ou seja dentro de casa. Você vai analisar a sua rotina e anotar quais horários do seu dia você acha que é possível tirar, reservar para estar exclusivamente com Deus, certo? Pensando nisso, você pode já acrescentar, né? Quais práticas de oração você pode fazer nestes horários que você descobriu agora, analisando o seu dia. Você encontrou ali 1 ou 2 ou 3 horários ao longo do seu dia que você pode tirar para estar com Deus. Então, você já coloca ali do lado assim, tá, então de manhã eu vou fazer uma leitura espiritual, depois no próximo horário que você tem uma brecha, você pode rezar o terço, né? Enfim, você vai analisando e anotando. E uma outra questão também é, em que lugar eu posso rezar? Aonde que eu vou rezar? Na sala? Não, mas na sala vai ter um monte de gente, então eu vou no quarto, né? Aquela coisa de fechar a porta e orar em silêncio. Um momento para estar exclusivamente com Deus. E aqui é uma questão importante que é a seguinte, nós que não somos freiras, não vivemos num convento, numa clausura, nós não podemos e nem devemos ficar rezando o dia inteiro. Nós temos muitos afazeres, nós temos muitas, né? A gente não é muita pretensão querer ficar rezando muito. Então, nós vamos encontrar estas brechas, estes horários, mesmo que exija de nós algum sacrifício. Ou seja, vou acordar mais cedo, 1 hora mais cedo. Ou vou dormir um pouco mais tarde. Vou sacrificar o meu horário de almoço. Exige, às vezes, um sacrifício. Às vezes eu penso assim, não, mas não tem nenhuma brecha. Não tem? Nem se acordar 1 hora mais cedo? Exige que a gente faça algum sacrifício. E às vezes você pode me dizer assim, não, mas eu realmente, olha, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite, eu faço faculdade, eu tenho criança, eu realmente não tenho tempo. Aí eu vou te dizer o seguinte, planeje o essencial, o básico. Olha, só tenho 10 minutos por dia. Tá bom, começa assim, 10 minutos por dia, desde que você não fale com esses 10 minutos. E a partir disso você vai acrescentando outros momentos do seu dia, à medida em que você consegue observar essas brechas. Um dia uma mãe me perguntou, olha, eu não consigo acordar mais cedo porque o meu bebê acorda muito à noite e eu não consigo acordar mais cedo para rezar porque eu fico muito cansada. De fato, é uma fase que exige muito das mulheres e aquele sono de manhã ali, né, aquelas horinhas, elas fazem muita diferença. O sono é importante pra gente manter aí uma saúde, né, mental e física, inclusive. Então eu falei pra ela, em meio-dia, será que você consegue tirar 15 minutos do seu horário de almoço para fazer uma oração? Aí ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Entende? Então a gente tem que tentar ampliar aí o nosso olhar pro nosso dia e ver aonde estão as brechas. Às vezes elas não existem, então a gente vai ter que criar. Nem que sejam 10 minutos, 15 minutos, né? E aí a gente vai fazendo. Sobre a confissão, é importante vocês analisarem isso agora. Com qual frequência você acha que consegue ir confessar? 1 vez por ano? Tudo bem, mas vamos tentar melhorar, né? Vamos tentar ir 1 vez a cada 2 meses, né? Até chegar num patamar um pouco melhor, né? Que seria o quê? O além do básico.
Seria justamente essa subida de degraus, que a gente consiga confessar com um pouco mais de frequência, porque a confissão, de fato, ela nos ajuda, ela nos dá, além do perdão, ela dá as graças que precisamos para combater com cada vez mais força os nossos pecados. E também que você avalie a possibilidade de ir à missa mais de uma vez por semana. Domingo, somos obrigados a ir à missa, é um mandamento, né? Então, nós vamos à missa todo domingo. Consegue ir mais de um dia? Né? Um dia da semana que você consiga uma brecha para ir à missa. Às vezes a pessoa trabalha fora, tem algum serviço para fazer fora de casa, já dá uma olhada nos horários e participa da missa também algum dia da semana. Isso é muito bom, né? Nos ajuda muito. E a Eucaristia, ela nos ajuda, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem tanto problema, tanto defeito, mas a gente não enxerga. Muitas vezes a gente olha tanto para os defeitos do outro e não consegue enxergar os nossos próprios defeitos. Mas como é que a gente vai crescer, melhorar, evoluir, crescer em virtudes, se a gente não enxerga os nossos próprios defeitos? E nesse sentido, os sacramentos nos ajudam a tirar aquela máscara, né? A enxergar mesmo os nossos defeitos, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E quando a gente começa a enxergar esses defeitos, vai doendo. É difícil a gente reconhecer que somos assim. Mas enxergar e reconhecer é o primeiro passo para a mudança. E a partir do momento que a gente dá a abertura através da vida de oração e da busca pelos sacramentos, então Deus vai nos mostrando aonde precisamos melhorar, qual virtude eu preciso adquirir mais, assim, né? Eu já comentei com vocês aqui no Instagram. Tô me dedicando muito com a questão da amabilidade. Não posso ser uma pessoa de cara fechada dentro da minha casa. Eu quero ser esse sol. Esse sol que aquece, que acolhe, que é amoroso. Eu quero ser esse sol. Então eu tô me dedicando muito para a questão da amabilidade, para ser mais amável, para ser mais sorridente dentro da minha casa. Por quê? Porque Deus me mostrou que eu precisava, que não estava legal como estava antes. Então a gente precisa buscar, porque essa busca é como se essa busca abrisse a porta, né? A porta da graça de Deus. Então a gente abre a porta, a graça vem, nos alcança e vai nos mostrando, né? O que precisamos mudar, o que precisamos melhorar. Precisamos abrir a porta. Então tá, como é que eu abro a porta? Começando a rezar todo dia, sempre no mesmo horário, montando esse cronograma. À medida que o tempo vai passando, você vai acrescentando novas práticas espirituais e sem esquecer da busca, né? Da busca pelos sacramentos. Certo? E aí, como é que eu faço o meu cronograma? Eu vou falar para vocês como é que eu faço e para que vocês possam, de alguma forma, isso possa, né, ajudar vocês a organizarem aí as suas rotinas também. Eu montei esse cronograma muito com base no que ela dá de dicas aqui, né? E também analisando a minha vida aqui na minha casa com as crianças, né? Então, eu percebi que acordar mais cedo é essencial para mim. E quando eu não faço isso, já percebo que bagunça um pouco o meu dia. Então, eu acordo de manhã, mais cedo, assim, 1 hora ou 1 hora e meia antes do que as crianças. E ali eu tenho um tempo de silêncio, onde eu posso estar exclusivamente com Deus. E ali eu leio o Evangelho do dia, faço mais uma leitura espiritual que eu gosto muito de ler, que é a meditação do site Hablar con Dios. O título é em espanhol, mas o texto todo ele é em português. E são textos muito profundos. E em cima destes textos, né, do Evangelho ou do site Hablar con Dios, eu já aproveito para ir fazendo uma oração mental. Depois eu vou falar com vocês sobre a oração mental, tá? Então esse é o meu momento. Às vezes eu escuto uma homilia também que eu gosto de ouvir do Padre Paulo Ricardo. Então tudo aquilo ali vai me alimentando, né? Aí depois as crianças acordam, a gente toma café e depois com eles eu faço uma oração em família, que aí é uma oração muito breve, né?
A gente faz ali uma consagração à Nossa Senhora, oração ao anjo da guarda para nos auxiliar no decorrer daquele dia, né? Então, uma leitura breve diante do nosso altarzinho que a gente tem aqui na sala. As orações antes das refeições, né? Antes do almoço, antes da janta. E aí, depois do almoço, eles vão tirar uma sonequinha. Nesse momento que eles tiram a sonequinha deles, no início da tarde, eu rezo o meu terço. Então, ali é o meu momento de ter mais um momento de oração e tal, né? Então, uma oração mais vocal mesmo, mas que também pode e deve ser meditada quando a gente medita os mistérios também, né, do terço. Então, ali eu faço meu terço. Depois, a gente, né, vai dar janta ali, a gente faz toda a rotina da noite, banho e tudo. E a gente faz uma última oração ali, oração em família, que também é muito breve, né? Agradecendo ao dia, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e cama, crianças, né? Cama. E aí a gente tem mais um tempinho, né? Eu e meu marido, então a gente ainda antes de dormir busca fazer uma oração da noite mesmo, né? Examinando o dia, fazendo um exame de consciência, onde eu errei, onde é que eu posso melhorar. E é bom até anotar essas coisas, né? Então a gente vai anotando, porque isso ajuda muito, né? No autoconhecimento e até mesmo para preparar para a confissão. E aí, a gente também gosta de fazer novenas, né? Então, quando a gente tá fazendo alguma novena, a gente faz nesse momento da noite ali, né? Antes de dormir, que as crianças já estão dormindo. Então, isso é o que eu faço, tá bom? Significa que todo mundo deve ser igual? Óbvio que não. Então, cada uma de vocês vai avaliar a sua realidade e a sua necessidade, né? O que se sente chamada a fazer, que tipo de prática espiritual, qual horário acha que vai ser bom, vai ser produtivo e frutuoso, e vai começar a fazer. Mas assim, papel e caneta, anota ali horário, bota no despertador do celular nos primeiros dias até que esse hábito se consolide, né, para que você não esqueça. E não queira colocar muitas práticas de uma só vez. Se você não tem ainda uma rotina de oração, comece com uma. Vou começar rezando de manhã. Maravilha! Depois de alguns dias ali, uma semana, perseverando, acrescenta mais uma. E assim sucessivamente. E aí você vai então dando passos, subindo os degraus aí dessa escadinha da vida espiritual. Eu vou disponibilizar para vocês por e-mail algumas sugestões de práticas espirituais para vocês, que aí vocês podem pensar e ver o que conseguem fazer, o que vocês conseguem ir implementando, né? Então, por exemplo, a leitura do Evangelho do dia, como eu falei para vocês, né? A escuta de uma homilia, uma leitura espiritual, que pode ser o próprio Evangelho, pode ser um livro muito bom para isso, A Imitação de Cristo, enfim, uma infinidade de outros livros que depois, se vocês quiserem, vocês me pedem que eu posso também sugerir isso melhor, né? Então, essa leitura espiritual. E aí, a oração mental. Vocês podem fazer um oferecimento do dia, né? Senhor Jesus, eu te ofereço hoje todo o meu dia, todos os meus afazeres. E aí, claro, durante os afazeres, buscar essa comunhão com Deus, né? Ah, tô ali lavando a louça. Lembra de Deus? Nossa, olha só, Jesus, olha, eu quero fazer isso por ti. Para que essas pessoas desta casa se sintam amadas. Tem uma passagem do Evangelho, Mateus 25, que Jesus conta, né, a história, né, de um rei que fala, né, ah, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber. E aí os discípulos perguntam, como? Quando? Quando que eu te dei de beber? E aí o Senhor responde, quando você deu de beber aquele pequenininho ali, aquele pobrezinho, aquele excluído, quando você deu de comer, quando você serviu, vestiu, foi a mim que você fez, foi para mim que você fez. Então, quando eu tô cuidando da minha família, é para Deus que eu tô fazendo isso, né? Porque Deus está ali naquelas pessoas. Meditem e reflitam sobre essa passagem do Evangelho que está em Mateus 25, tá bom? Lembrar de rezar sempre ao anjo da guarda, a gente sempre faz isso de manhã em família, aqui em casa, né? Oração do Santo Terço. Tem gente que não tem o hábito de rezar o terço, mas é importante. Nossa Senhora pediu pra gente rezar o terço todos os dias, né? Quando ela apareceu em Fátima. E muito importante, da oração do terço a gente também recebe muitas graças. É uma oração muito boa, muito poderosa.
Uma outra oração que eu gosto de fazer é a oração escrita. O que é a oração escrita? Quando eu tô falando com Deus, eu tô falando. Mas eu posso também falar escrevendo. Então, eu vou escrever como se fosse escrever uma carta. Eu vou mandar uma mensagem aqui, vou escrever para Deus. E aí você escreve tudo que você tá sentindo, tudo que você precisa de ajuda, tudo que você precisa melhorar, coloca tudo no papel. Isso eu tenho o hábito de fazer, né? Isso é quem quiser, quem tiver interesse em fazer, vai escrevendo sempre no mesmo caderninho. E depois você pode rever o que você já escreveu e até analisar a sua evolução espiritual, né? Fazendo aí um diário espiritual mesmo, né? É muito legal fazer essa experiência. Enfim, outras orações prontas e não esquecer do exame de consciência. Sobre a oração mental, eu quero falar com vocês, porque assim, é muito importante a gente falar sobre a oração mental. Santa Teresa d'Ávila fala que a oração mental é uma maneira muito íntima de se relacionar com Deus. Porque assim, nós temos a oração vocal, por exemplo, eu vou rezar o terço, ela é muito importante. Eu estou falando, é a oração vocal. E claro que juntamente com essa oração vocal, eu devo meditar no que eu estou falando, né? Mas a oração mental, ela vai além, ela é mais profunda, ela é uma conversa muito íntima que vai reverberando no nosso íntimo, na nossa mente, né? Ela é uma oração da mente, mas ela é do coração. Ela vai brotando do coração. Pode vir palavras junto? Pode, mas é aquele silêncio. Em silêncio na presença, como a gente fala na oficina de oração e vida. A gente está em silêncio na presença de Deus e ali a gente começa a mentalmente conversar com Deus. E aquilo vai brotando do nosso coração. Tudo que eu preciso, tudo que eu sinto. E vai declarando o amor por Ele também, né? E daqui a pouco você silencia e você começa a sentir as inspirações. Como se fosse Deus falando mesmo, Deus respondendo. Né? Mas se não sentir, continua fazendo. É uma conversa, né? Uma conversa espontânea e livre. Dispensa as palavras vocais, ainda que elas possam ser utilizadas vez por outra, né? Isso é baseado no que São Paulo escreve a Coríntios, orar com o Espírito, né? O meu diretor espiritual falou, é a oração do coração, a oração mental é a oração do coração, né? Ela vem daqui do nosso interior. E devemos então orientar todo o nosso ser, toda a nossa alma para Deus, nesse silêncio, né? Em silêncio na presença. E a oração mental, ela dá muitos frutos. E isso vários santos falam e atestam, né? Que é uma das maneiras onde mais podemos colher frutos na vida de oração é por meio da oração mental. Ela é muito importante e Santo Afonso fala que ela é inclusive necessária para se conservar a graça de Deus, tá bom? E o que mais que eu poderia falar sobre isso, né? Que através da oração mental, a oração mental é também um meio para nos conhecermos e para enxergarmos e reconhecermos nossos defeitos, nossos vícios e ali mesmo já pedir a Deus o auxílio que precisamos para combater estes vícios e esses defeitos e então crescer no caminho da santidade. Essa busca pela santidade, ela necessita da oração mental. E aí eu gosto de fazer minha oração mental sempre de manhã. Eu faço a minha leitura espiritual e em seguida eu faço a minha oração mental. Para começar essa oração, fica ali em silêncio e tal, às vezes não consegue, às vezes dispersa, então começa com pouco tempo, 5, 10 minutos. E à medida que você vai consolidando esse hábito e pegando o jeito, né, você vai aumentando esse tempo, de forma que isso vá acontecendo até de maneira espontânea, né? Um dia mais tempo, outro dia menos, mas o ideal é que se consolide, né, um determinado aí período, né, 15 minutos, depois vai aumentando para 20, 30, em que a gente possa estar nesse silêncio, imersas na presença de Deus, conversando com Ele mentalmente, de coração para coração, né? E aí Santo Afonso explica o modo prático de fazer essa oração mental. Então, primeiro pede ajuda, né? Invoca, meu Deus, eu creio que estais aqui presente. Eu vos adoro com todo o meu ser.
né? Me ajuda, me ilumina, me inspira nesse momento de oração. E aí depois, em seguida, você pode ler então um texto, uma leitura espiritual. Ou seja, você pode fazer essa oração mental com base numa leitura espiritual, que é geralmente como eu faço. Então, o que você vai fazendo? Você vai lendo. E à medida que tem um trecho dessa leitura ou um versículo bíblico que te chamou, que te tocou especialmente, como se você sentisse que aquilo ali é Deus falando mesmo contigo, de uma maneira particular, então você para naquele momento, sempre que encontrar, né, uma passagem que tenha um significado maior, tá? Isso quem explica é Santo Afonso. E aí você reza, fala com Deus, agradece, pede, se arrependa, se declare o seu amor, né? E vá falando com Deus, com base nessa inspiração que aquela leitura te proporcionou, certo? E vá pedindo, né, também a perseverança, o amor, para que aumente o amor, para que aumente a sua fé, e a força e as graças necessárias para que você consiga sempre fazer a vontade de Deus, né? Inclusive pedindo a graça de ser constante nessa vida de oração, porque é aqui que está o nosso crescimento espiritual e a nosso caminho de santidade, né, na vida de oração. E aí, para terminar, você faça um propósito de evitar as falhas, faça um propósito de buscar, de ser constante nessa busca pela santidade e finalize com um agradecimento, com uma oração, né, um Pai Nosso, uma Ave Maria. E dessa forma é possível que se colham muitos frutos espirituais com essa oração mental, certo? Então, essas orientações eu vou disponibilizar para vocês, tá? Em PDF. E aí, pra gente finalizar essa nossa aula, eu vou deixar aqui algumas considerações importantes, que só depende de você. Depois que você pensou na sua rotina, descobriu os horários que você vai conseguir ter aí para estar exclusivamente com Deus em oração, você anotou quais práticas você vai fazer em qual horário, que seja uma por dia, não faz mal. O começo é assim, depois você vai aumentando. Você precisa de fidelidade a esse cronograma. E isso vai depender só de você. Em oração, você pede essa graça da constância e da fidelidade, né, na vida de oração e no cumprimento desse cronograma. Um outro ponto importante, um altar doméstico. Ou no seu quarto, ou na sala, um crucifixo, ou uma imagem, uma vela, algo que não precisa, né, ser muita coisa, mas que tenha 1, 2, 3 elementos, não sei, que te remetam a essa dimensão espiritual que existe na nossa vida de maneira muito forte. Então, esse altar doméstico. Outro ponto, ordem exterior, né? Arrume a sua casa, arrume seu quarto, arrume sua cozinha. Não é para deixar a casa impecável todos os dias, né? Não é para ter neura com organização. Especialmente quem tem criança, a casa tá sempre com algum brinquedo, alguma bagunça, né? E é uma casa com vida. A casa com vida, ela é assim. Ela tem coisas, né, fora do lugar. Mas essa ordem exterior é o mínimo, né? O mínimo arrumado. A cama tem que estar arrumada, né? Os brinquedos, mesmo que estejam espalhados, precisa haver um horário em que todo mundo vai guardar aqueles brinquedos. Ele não vai ficar ali bagunçado sempre, né? De um dia para o outro. Então tem que ter essa ordem exterior. Evitar ou excluir de uma vez por todas a televisão e também a moderação no uso do celular, das redes sociais, porque isso dispersa muito, né? E sempre pensar num plano B, né? Nossa, falei muito tempo sem água e agora tô com tosse.
Pensar num plano B. Não consegui rezar de manhã, qual vai ser o horário que eu vou conseguir fazer aquela oração que eu não consegui fazer, né? Vai pensando nisso para ir ajustando aí as falhas e colocando no lugar caso você caia, tá bom? E quem é casado, pensar também num momento de oração em casal, né? Isso é muito importante. Se for o terço em casal, melhor ainda. Tá bom, gente? Então é isso. Vida de oração, confissão, Eucaristia. É o nosso pilar, é a nossa base, é a base da nossa vida cristã. Para cumprirmos de maneira cada vez melhor, né? A nossa vocação, o que Deus pede para nós, o que Deus nos chama a fazer, né? E aí, aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai subindo esses degraus e vai enxergando onde precisamos melhorar, buscando as virtudes que precisamos para irmos caminhando, né? Nessa caminhada aí rumo à santidade, porque a santidade é o chamado para todos nós. Não é algo para poucas pessoas, para pessoas escolhidas, não, é para todos, porque pra gente chegar no céu a gente precisa ser santo. Então, esse é o nosso chamado universal de todos nós, né? Então, eu acho que é isso, né? Vamos finalizando por aqui. Disponibilizarei para vocês alguns conteúdos de apoio, né, em PDF para vocês. E quero me deixar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Se você perceber alguma dificuldade no cronograma ou tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram que eu vou tentar ajudar. E lembrando sempre de uma coisa importante, a importância de se ter um diretor espiritual. Porque o diretor espiritual, ele vai ajudar você a organizar essa sua rotina. Ele vai, junto com você, ele vai analisar, ver quais são as melhores práticas espirituais para você fazer todos os dias, né? Ele vai te orientar, ele vai tirar as tuas dúvidas. Então, isso que eu tô passando aqui para vocês é um básico, né? É uma base mesmo, né, para a vida espiritual. Considerando a importância da oração para nós mulheres que somos casadas ou para quem quer casar, né? Para quem não casou ainda, mas quer casar. Para quem ainda não é mãe, mas quer ser mãe. Como isso é importante para todo cristão, né? Para que possamos cumprir bem a nossa vocação. Mas, importantíssimo, quem puder, quem tiver essa possibilidade, buscar um diretor espiritual, porque é ele que vai te conhecer e vai acompanhar bem de perto essa evolução, esse caminhar da sua alma, né, na vida espiritual. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela sua amizade, né, nas redes sociais ali comigo e principalmente pela confiança em mim, tá bom? Eu fico muito feliz e eu tenho um carinho muito grande por cada uma de vocês que tá aqui comigo e que me acompanha, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.